No vídeo de hoje nós vamos falar da lei da intuição. A oitava lei das 21 leis irrefutáveis, escrito por John Maxwell, para que desenvolva a liderança que existe em você. Então, vamos lá. Segundo ele, essa é a lei mais difícil de se ensinar. Então, vamos ver como essa lei funciona e se nós estamos usando dela a nosso favor. Eu sou Elizabeth Crespo e nós estamos aqui numa série de 21 vídeos falando das leis irrefutáveis da liderança. Mas olha, vou começar a falar hoje da lei da intuição, vamos discutir um pouco desse assunto. Mas antes disso, clica aqui no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilhe, comente o que você pensa dessa lei. É algo que você já domina? Segundo John Maxwell, os líderes natos, que já nascem com liderança nato, ou aqueles que entendem o verdadeiro papel da liderança, ele já usufrui dessa lei e ele sabe exatamente do que a gente está falando. Porém, alguns líderes que ainda não conseguiram entender a verdadeira função do líder, é muito complicado explicar isso. Mas a pergunta é, todo mundo é intuitivo? Não. Nem todo mundo é. Nós somos intuitivos nas áreas que nós somos mais fortes. Então, a nossa intuição aflora nas áreas que nós temos mais conhecimento, que nós dominamos mais. John Maxwell traz uma história bem pessoal dele. Segundo ele, como ele é palestrante, comunicador e tudo, e domina a arte de se comunicar, de vez em quando se convida uma esposa dele para fazer algum tipo de palestra. E aí ela fica muito confusa, para ela isso é muito difícil. Ela até pergunta, como você faz para resolver isso? E numa determinada data ele explicou para ela o seguinte, olha, primeiro eu chego mais cedo, converso com algumas pessoas, indago como eles pensam daquele tema, escuto quem vem antes de mim para entender como o anfitrião lida com essas pessoas, como essas pessoas interagem, para entender como eu vou entrar no contexto que eu preciso falar. Ela, não entendo nada, isso para mim é muito complicado, não consigo entender o que você quer dizer. Isso para ela é muito frustrante, porque ela não tem essa habilidade, essa intuição de entender um ambiente considerando a comunicação como referência. Não é o core do negócio dela. E para ele é frustrante tentar explicar para ela como fazer isso e ela não conseguir entender o que ele quer dizer. De contrapartida, ele é péssimo em combinar cores, fazer com que o ambiente funcione de forma harmoniosa, e ela é muito boa nisso. Tanto é que ele diz que todas as casas que ele morou, ela que decorou, fez tudo e assim, fez inveja a muito arquitetos famosos. Toda vez que ele tem que ir para uma palestra, ele vai lá, coloca uma roupa e ela já... Não, mas essa camisa não funciona, essa calça não fica legal. E ela vai para o armário dele e em 2 a 5 minutos ela coloca ele impecável, o que dá segurança para ele. Algo que para ele é muito desconfortável, ele não tem esse traquejo para se montar para isso. Ele conta que certa vez, como ele foi super elogiado com a roupa que ele estava, ele chegou e colocou no cabide do jeito que estava para usar a próxima vez. E aí, na próxima palestra que ele foi, ele vestiu, ela falou, de novo a mesma roupa? Não, não, vamos trocar isso. E foi lá e montou um novo look em 5 minutos. E é isso, a intuição dela aflora mais nesse ambiente onde ela tem seus pontos fortes. Então, assim, nem todo mundo tem intuição na liderança. Mas olha, calma aí. É possível desenvolver isso nas pessoas. Não sofra. Uma coisa precisa ter clareza na lei da intuição. Ela é muito mais do que fatos. Você precisa também considerar situações intangíveis, como moral do colaborador, impulso organizacional, o clima organizacional, as relações humanas, isso tudo precisa ser considerado nessa lei da intuição. O que você é determina o que você vê. Se você é aquele líder nato que acredita que pode reverter qualquer situação, quando você vê uma equipe totalmente problemática, com um monte de oportunidade, você entende que ali você pode se tornar uma grande referência. Uma outra pessoa que não tem
o viés da liderança, vai achar aquilo ali um problemão e achar que é um castigo ter assumido aquele time. John Marcos traz uma cena do filme As Grandes Férias, onde uma família foi passar férias num local florido, cheio de árvores, curtir as férias com a família. E lá chega a cunhada com o cunhado para ficar junto com eles. Imediatamente, os dois personagens vão para a varanda e aí um espertalhão rapidamente pergunta, sentado na varanda frente a um local extremamente florido, com muitas árvores, muito verde, uma montanha linda, ele pergunta assim, o que você vê à tua frente? E imediatamente ele já começa, eu vejo, olha, negócios, uma empresa de explorando essas árvores aqui, o florestamento, o que pode sair daqui, uma indústria de papel, condomínios, e mostra todas as oportunidades que ele enxerga ali. Aí ele pergunta pro cunhado, e você, o que vê? Ele fala assim, eu vejo várias árvores e flores, não consigo enxergar nada disso. Então, a gente o que a gente vê o que a gente é. O que a gente é determina o que a gente está enxergando. É a mesma coisa quando você é um profissional de uma determinada área, você chega num local e vê alguma coisa da sua área que está desorganizada, você já quer resolver tudo aquilo ali. Então, assim, aí a sua intuição aflora mais. A intuição é fruto de duas coisas. A combinação das habilidades naturais, seus pontos fortes aí, e das habilidades aprendidas. A intuição na liderança é a capacidade do líder de ler o que está acontecendo. Líderes são leitores de situações. Imagina quando você chega num local para trabalhar ou chega numa determinada reunião, você tem que entender como é o clima que está ali, qual é a situação que está existindo ali. Até quando você olha quem está sentado perto de quem, você consegue ler aquela situação, como as pessoas te cumprimentam. Então, assim, o líder, a sua intuição tem que servir para você conseguir ler aquela situação, se antecipar, mesmo não tendo os dados na mão. Mas você conseguiu olhar para aquilo ali e entender, olha, isso aqui. Ou quando você assume uma equipe nova, qual é o clima que tem ali dentro? Poder ler a situação no qual você foi inserido. Os líderes têm que ser leitores de tendências. Você precisa ter uma visão mais ampla das coisas, ter uma visão de futuro, entender o que está para acontecer. Mesmo que você depois vai validar aquelas informações com os dados ou não, mas você precisa entender que movimentos estão acontecendo, o movimento do mercado. Então, líderes têm que ler tendências, têm que se antecipar. Os líderes precisam saber ler os recursos. A grande diferença aí é como um líder olha para os recursos e os outros trabalhadores. Um trabalhador vai olhar para um problema e perguntar como eu posso ajudar para resolver. Um realizador vai olhar e falar assim, como eu posso resolver? Um profissional de competência máxima vai falar assim, como eu posso olhar para isso, resolver isso, superando esse problema. Os líderes já pensam de outra forma. Quais são os recursos que eu tenho para resolver isso? Quem são as melhores pessoas para resolver esse problema? Quais são as tecnologias, os recursos financeiros? Quanto isso vai me custar? Como eu posso maximizar essa situação e minimizar os meus custos? Quem são as pessoas que podem fazer isso acontecer para mim? Como eu vou motivar a minha equipe a resolver esse problema? Ele pensa em todos os recursos e como distribuir de forma para que ele atinja o seu objetivo. Os líderes são leitores de pessoas. E esse aí, de tudo, é o mais importante dentro da lei da intuição. Saber ler as pessoas, entender o que desenvolve esperança nas pessoas, como motivá-la, entender por que ela sofre,
quais são suas dores e como chegar a envolvê-la no seu processo. Então, saber ler as pessoas e como conduzir isso, até para ajudar e desenvolver essas pessoas, é assim a grande forma e a mais importante de usar a lei da intuição, porque é intangível, né? O líder precisa fazer a leitura de si mesmo. Além de saber quais são seus pontos fortes e fracos, suas habilidades, suas oportunidades, ele precisa entender qual é o seu momento, a sua disposição. Olha, é muito mais fácil alguém prejudicar uma organização de anos do que construir toda uma história. Você leva séculos para construir uma história e leva poucas décadas para desmoronar tudo que foi construído. Então, assim, o líder precisa saber qual é o seu momento, o quanto ele está disposto a fazer aquilo acontecer. Vou compartilhar aí os 3 níveis da intuição da liderança. Primeiro, aquele que tem a liderança nata. Ele compreende as pessoas com mais facilidade. Ele sabe como conduzir as pessoas do ponto A ao ponto B. Sabe fazer com que elas encontrem o caminho para atingir os seus resultados. E aí você pode falar, tá, e se eu não sou líder nato, é possível desenvolver a intuição? Sim. Quanto menos habilidade nata você tiver, mais você vai ter que se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência. Porque quando você tem esse raciocínio lógico de habilidade e experiência, você começa a estimular aí e começa a ter um olhar diferente para as situações. O segundo é aquela que as pessoas não têm habilidade natural, mas têm capacidade de desenvolvê-las. Ela tem qualificações adequadas e só precisa desenvolver a sua habilidade de estimular a sua intuição. O problema é que muita gente não quer fazer isso. E quando ela não quer fazer isso, aprender, se desenvolver, ficar atenta às experiências, buscar conhecimento, ela se torna vulnerável à liderança, porque você perde alguns times da liderança que faz toda a diferença para você se tornar um verdadeiro líder. E o terceiro, que nunca compreendem a liderança. Apesar de ter recursos para desenvolver, ele não acredita nisso, ele não entende que liderança é algo que precisa investir tempo, desenvolvimento e que todo dia você está aprendendo para ser um líder melhor, que a sua experiência, a sua história te traz lá na frente. E essas pessoas não vão entender isso nunca. Até porque elas não fazem nem questão de se desenvolver. Claro que eu tenho certeza que não é o caso de nenhum de vocês que estão aqui, porque senão vocês não estariam assistindo esse vídeo, não estariam compartilhando, porque essas pessoas não gostam de ler, não vai ler um livro de liderança, não vai buscar aprender sobre liderança, não vai buscar ter um mentor de liderança, então não é o caso de nenhum de vocês que estão aqui. Para quem não tem a intuição como uma habilidade nata, para desenvolvê-la precisa mudar a forma de pensar. Tem que ter clareza que liderança é muito mais uma arte do que uma ciência. Os princípios da liderança são constantes, mas a aplicação dela muda de acordo com o líder, com o perfil do líder ou de acordo com a situação. Por isso que a lei da intuição é tão importante, para que você consiga lidar com os movimentos constantes que tem ali, as situações diferentes, adversas que vão acontecer. Caso você não aprenda isso, você vai se tornar um líder vulnerável. E com isso, você fica refém de poucas situações, o que não te dá longevidade como um líder, não te torna um verdadeiro líder com força para liderar qualquer time, independente de qualquer situação. Por isso que é tão importante a lei da intuição. Segundo, uma das capacidades mais importantes da liderança é ler as pessoas. Como que você usa isso? Ou como é essa habilidade sua? Você sabe quando alguém está aborrecido, quando ele está alegre, quando ele está meio desconfortável com uma situação? Se não, eu vou te dar um conselho. Comece a estudar sobre as pessoas. Comece a ler livros, a se desenvolver, a conversar mais com as outras pessoas, buscar profissionais que entendem de relacionamentos, porque assim, quanto mais você aprender sobre as pessoas, mais você vai aguçar
a sua competência sobre liderar pessoas. E terceiro e último aí, eduque-se a mobilizar as pessoas e recursos para atingir os objetivos. Pense aí nos projetos, metas, o que você precisa fazer e vê quem são as pessoas. Imagine a seguinte situação, faz aí, exercite isso. Pense no projeto, não coloque a mão na massa e pense quais são os recursos e pessoas que eu tenho para realizar isso. Quem é melhor para me ajudar? Quais são os recursos que eu tenho? Qual é o custo disso? Como eu posso envolver as pessoas para entregar esse resultado? Pense nisso, vai fazer toda a diferença. Olha, por aqui ficamos sobre a lei da intuição, mas aqui embaixo eu vou colocar o link do vídeo, a lei do processo, para quem não assistiu ainda, para entender como aprender a se desenvolver algumas habilidades que eu trouxe isso, a lei da adição, para somar com as pessoas, até para que vocês possam não perder a oportunidade de usar as suas habilidades de liderança e tornar um verdadeiro líder. A gente precisa de bons líderes para desenvolver excelentes profissionais. E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar da lei do magnetismo. Tá certo? Até lá!